os slides, né? É a Fabíola, ô, André. O Eduardo, da última aula até agora, quem estava presente é só o Pedro, o Arthur e a E o, Thaís, da e o última aula. Danilo? E o Danilo não entrou, não? Ele entrou no de linguagens, nesse aqui, ele entrou hoje. Tá certo. A Lohane tá aí com a gente, olha. Lohane, Legal, olha aí. boa tarde. Então vamos. Fabíola, o seu som não tá saindo, Fabíola. Tinha, Raíssa. tinha fechado, desculpa. Tinha fechado, gente. Costume. Vocês conseguem ver minha tela já? Come- Sim, Tá bom assim? O Eduardo, essa parte você quer começar? Que eu começo? Explica o projeto, né? Como você Tá. fala da habilidade. Peraí, Vamos alguém vai frisar essa entrar. parte também, né? Peraí, alguém vai entrar agora. Pronto. Então, pessoal, a gente está num projeto, chama-se Espelho, Espelho Meu. Vocês já conseguiram observar, vai ser a nossa terceira atividade hoje, né? Mas já tem duas atividades anteriores, falando sobre essa questão, tá? Do padrão de beleza. Nós estamos trabalhando um projeto com uma atividade que nós chamamos de interdisciplinar, que tem relação com a ciência, com a educação física e a arte. Cada disciplina dessa vai trabalhar uma habilidade específica, tá? No caso de ciência, comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos, história, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Tá? Na educação física, identificar o padrão de beleza e sua alternância, e na arte, reconhecer, apreciar artistas, grupos coletivos, manifestações cênicas do teatro contemporâneo, paulistas, brasileiros e estrangeiros, investigando os modos coletivos colaborativos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Então, as três habilidades, elas se encaixam numa temática bem interessante, que eu acredito que é uma temática que envolve bastante a idade de vocês, aí, a faixa etária que vocês estão aí vivenciando, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre a evolução, tá? De um lado, eu tenho, nós chamamos, são os caras da evolução, né? Já ouviram falar de Lamarck e Darwin? Alguém de vocês já ouviram? Sim ou não? Você tem que falar, senão não escuta. Abre o áudio aí. Lamarck e Darwin. Já ouviram falar? Bem Não, longe? Não? Então vamos lá. Os caras, os dois aí são conhecidos como os caras da evolução, né? Os evolucionistas. Quem for seguir para a área de biologia aí vai poder conhecer um pouco mais a fundo. Mas resumindo para vocês, o do lado esquerdo, onde tem uma girafinha com pescoço menor, nós chamamos ele de Lamarck. Foi o primeiro cara que veio com essa ideia evolucionista. Então, ele trouxe a primeira lei dele que ele comprovou, chama-se lei do uso e desuso. Eu acho que não sei se comentei com vocês, mas esse cara aí, o Lamarck, ele entendeu que o animal, que o indivíduo, né, que a espécie em si, ela só vai conseguir. Peraí um minutinho. Entrou mais um. Ela só vai conseguir se manter se ela desenvolver algumas características. Por exemplo, aqui nós temos a girafa com o pescoço pequeno, então, de acordo com ele, a girafa ela tinha um pescoço curto,
mas que, como as árvores foram se modificando ao longo do tempo, ela teve que esticar seu pescoço. Então, uma das teorias dele é que ela teve que usar o alongamento do pescoço para poder chegar até o topo da árvore e se alimentar. Tá? É a primeira lei dele do uso. Tá? E do desuso, professora? Então, ele também comprovou, de acordo com a ideia dele, que aquilo que eu não preciso, o meu próprio corpo, ele vai atrofiar ou vai eliminar para as próximas gerações, tá? Então, o que acontece aqui na primeira imagem? Então, a gente tem a girafa de pescoço curto. Na lei dele, ele fala que ela precisou esticar o pescoço para poder alcançar as árvores. Então, foi uma utilização. Essa característica passou para a próxima geração, que a gente chama de transmissão de caracteres, tá? Essa transmissão de caracteres já não faz mais parte a girafa com pescoço curto, tá? Então, ele comprovou duas leis aí, a lei do uso e desuso. Então, se eu preciso, eu tenho, para a próxima geração, e se eu não preciso, minha própria descendência não vai ter, tá? Aí vem outro cara, do lado direito, nós chamamos ele de Darwin. Hoje é das teorias é teoria mesmo, hoje é a teoria que mais faz parte da biologia, que é a teoria da seleção natural. Ele comprovou que só está vivo, né, só a espécie que está viva, aquela espécie que ela é mais forte, né, que ela conseguiu se adaptar ao meio, tá? Então, no caso, para ele, a concepção dele, a girafa de pescoço longo foi um animal que conseguiu se adaptar e, por isso, ela permaneceu nessa seleção natural. Tudo bem? Dúvida daqui? Então, Lamarck, ele comprova duas leis, uma de uso e desuso, e transmissão de caracteres. Então, se eu tenho aquela característica, eu passo para a minha próxima geração. Darwin já veio com outra fala, dizendo que a minha espécie só vai sobreviver aquela que for mais forte. Por isso, algumas espécies entram em extinção, porque ela deixa de estar ali no meio, daquele meio inserida, o próprio meio vai selecionar ela, como foi no caso dos dinossauros, tá? Então, de acordo com a teoria aí, né, o dinossauro, ele acabou o próprio meio influenciando a extinção deles. Tudo bem? Dúvidas aqui, gente? Próxima aula eu posso voltar nisso. Então, professora, o que isso tem a ver com padrão de beleza? Está viajando a maionese. Gente, voltando aqui para a genética, tá? Olhando aqui, o que é isso que eu tenho aqui? Qual a imagem que eu tenho aqui? O que é isso? Como é que eu chamo isso? Pode falar, gente. Como é que é o nome disso aqui? DNA. Muito bem, DNA, isso mesmo. O DNA, o que é o DNA? O que ele traz para mim? A genética do pai e da mãe? Isso, muito bem. Então, o DNA, ele vai me trazer minhas características, né? Ele vai dizer para mim a minha altura, a cor dos meus olhos, o estilo do meu cabelo, né? Se eu sou mais cheinha, se eu sou mais magrinha, né? Se o meu metabolismo é mais lento, né, André? Você é mais rápido, né? Então, vai depender muito desse DNA, essa informação genética que eu trago, tá? Mas, professora, o que isso tem a ver com a evolução? Se a gente for pensar o que Darwin fala, o que até hoje se mantém vivo, no processo de reprodução, quando a hora da fecundação, como é que funciona? A mulher vai liberar o óvulo e o homem, o espermatozoide, correto? Nesse processo, dura-se alguns dias, né? Nós sabemos que na busca pela vida, na corrida pela vida, né, nós falamos assim, só vai sobreviver aquele que é mais forte, tá? Então, o Eduardo, a Andréia, a Ana Clara, o Danilo, né, todos os outros que estão aí, nós somos os mais fortes, tá? Dentro da seleção natural, você foi o mais forte, né? Porque essa corrida, né, só vai entrar um espermatozoide, né? Então, quem que vai
dizer se é menino, se é masculino ou feminino, quem vai direcionar o sexo vai ser o espermatozoide. Se entrar o óvulo X, nós vamos ter as meninas. Se entrar o espermatozoide Y, nós vamos ter os meninos, tá? Então, diante dessa corrida pela vida, nós somos os mais fortes dessa seleção natural. Já começa aí, tá? Lembrando que nessa reprodução, nesse processo de reprodução, o espermatozoide, o que a gente chama de Y, né? Ele é mais frágil, viu, meninos? Ficam bravos comigo não, viu, meninos? O Y, ele é mais frágil. De acordo com a ciência, ele é o que morre primeiro, né? O Fabíola, Pode falar. é como se for, é como se fosse um velocista, né? Ele é rápido, né? Só que a durabilidade dele é pouca, né? Dura pouco, né? Então, assim, o tempo que fica ali. Então, vamos dizer que ele fosse o Y, é o velocista, né? Muito bem, E a Deus. mulher, que é o X, é o maratonista, né? Que tem mais resistência, que vai ficar bastante tempo ali, né? É isso, né, Fabiola? Isso, muito bem. Então, o Y, ele acaba se eliminando primeiro, o Y, tá? Como o Eduardo falou. Ele é o que vai primeiro. Então, se o óvulo tá lá, ele é o que vai correr primeiro e vai se deixar na frente, que são os meninos. Se vão ser fecundados, vão ser os meninos. As mulheres demora-se mais tempo, porém são mais resistentes, tá? Então, quando ela chega lá no óvulo, só vai ter a mulherada lá, porque a mulherada é mais resistente, tá? Então, já começa aí uma seleção natural, tá? Abordada aí também por Darwin, tá? Que é também que a gente chama de, que vai daí, né, nessa seleção natural, vai vir os cromossomos. Quantos pares de cromossomo nós temos mesmo? Que vai me dar as características? Quanto que vem do pai e quanto que vem da mãe? Vamos dormir, vocês estavam na aula. Quantos cromossomos nós temos? Melhorou a pergunta, eu acho. Para ter um indivíduo, para se surgir um indivíduo, quantos cromossomos são? O total? 23? Muito bem, 23 pares, né? Então, no total, nós temos 23 pares, né? 23 vezes 2, 46. Então, total, 46 cromossomos. Então, nós temos algumas semelhanças, algumas características iguais a nossos avós paternos, né? A família paterna, e algumas características parecidas, né? Com a nossa família materna, né? Então, vem aí a nossa herança genética, o nosso DNA, lembrando que ele vai conter todas as informações. Claro, por exemplo, o estilo do cabelo, eu consigo modificar, né? Porque é um fator externo, eu consigo modificar ele. Nós chamamos de fenótipo, né? Então, eu consigo alterar meu fenótipo. Aí eu consigo alisar meu cabelo, consigo cachear meu cabelo, consigo pintar de loiro, pintar de roxo, de azul, dependendo do gosto, né? Então, eu consigo alterar essa característica externa. Mas a interna, que nós chamamos de genótipo, eu não consigo alterar, porque isso é uma herança genética, tá? Eu não consigo dizer para o meu corpo, lógico, a gente sabe que questão de alimentação, atividade física é importante, nós sabemos de tudo isso. Mas algumas coisas eu não consigo alterar, por exemplo, a minha altura, né? Mesmo que eu coloque um salto, vai durar algumas horas a minha altura, né? Não vou ficar de 1,80 m pro resto da vida, tá? Então, minha genética já me diz isso, tá? Meu metabolismo, por exemplo, o meu é bem mais lento do que de certas pessoas. Então, isso é uma herança genética minha, que pode ser que vá para minha filha ou não, tá? Pessoal, até que dúvida? Ficou claro? Falei muito rápido, não sei. Dúvida? Sim ou não? André, ajuda aí, vê se o pessoal está respondendo. Não fiquei com dúvida. Bom, eu, né? Não? Então tá bom. Eduardo, o pessoal responde no chat aí, você está com dúvida? Pode continuar, Não gente? estou com dúvida. Muito bem. O pessoal que entrou hoje, Clara, Lohane, o pessoal que entrou hoje, tudo bem? Pode continuar, Danilo? Sim? E aí? Então tá bom. Então vamos lá. Então agora com Eduardo. Eduardo, tá aí? Então vai lá. Sabe o que é interessante também falar?
Tem como fazer um planejamento para mudar o DNA, não sei, mudar... Tá. Um planejamento para as características dos meus filhos? Tá, verdade. Tem como uma possibilidade disso Sim, daí de acontecer? sim. Normalmente, isso daí é feito, gente, em pessoas que vão fazer... Antigamente falava-se muito de bebê de proveta, né? Hoje se utiliza outro termo que agora eu esqueci. Mas, por exemplo, se eu quero... eu posso escolher, né, o padrão, por exemplo, do espermatozoide que vai dar herança genética para o meu filho, por exemplo. Se eu quero engravidar, mas não... Tem muitos artistas que fazem isso hoje, né? Se eu quero engravidar, mas eu não quero ter vínculo paterno, né? Eu vou lá no banco de sêmen, o doador doa, né, o sêmen dele, lá tem o histórico dele, a característica, a altura, as doenças hereditárias, tem todo um histórico da pessoa lá, e aí eu, como eu quero um doador, eu vou selecionar a altura, o estereotipo, a cor dos olhos, então eu consigo direcionar, né, a herança genética do meu filho, tá? Ou da minha filha, dependendo do que for. Alguns artistas, a gente vê na mídia aí, que escolhe o sexo do bebê, né? Uns casos, assim, acho que o mais claro que eu me lembro agora é da Angélica, a última filha, né? Naquele tem uma menina, e ela direcionou, né? A parte, foi lá, procurou o pessoal para poder fazer esse direcionamento para ter uma menina. Só que no caso dela, não precisou procurar um doador, né? Foi o próprio marido dela. Então, selecionou lá a questão genética, a questão do X, tá? Tem outros casos que a gente vê na mídia aí, o pessoal seleciona o sexo, cor dos olhos, alguns casos de casais que são homossexuais, eles escolhem característica parecida com o do parceiro ou da parceira, né? Para poder ter um filho mais próximo daquilo que eles são, tá? Então, pode sim se alterar, mas é um custo alto, não é tão barato assim, tá? Não é algo que a gente vê pelo SUS, tá? Então, é algo pago e muito caro também. Dúvida tá aqui, gente? Que o Eduardo, a gente conversou sobre isso hoje de manhã, eu acabei empolgando, falando para ele sobre essas questões aí de escolha, de altura e de tudo, né? Hoje se pode tudo, viu, gente? Hoje a medicina está muito avançada nessa questão de genética, tá? Hoje a gente pode, quem tem condições financeiras consegue, sim, direcionar o sexo, o estereotipo da criança e tudo mais, tá? E em alguns casos também, existe também, eu já ouvi falar, da placenta. Placenta não, cordão umbilical, perdão. Cordão umbilical, alguns pais congelam, né? Ali para poder utilizar depois para futuras doenças. Então, tem várias coisas que a genética está evoluindo aí, tá? Eduardo, quer continuar? Sim, eu vou só dar uma retomada no assunto para a gente ir na nossa atividade, tá bom? Tá, ok. Então, quem estava semana passada, o professor falou sobre padrão de beleza, tem tudo a ver com o que a professora Fabiola falou, tá? Sobre genética, o DNA, tá bom? E aí, foi a primeira pergunta, só para dar uma retomada, porque tem aluno que não participou. O que é um padrão de beleza? Quem lembra disso daí? O que é um padrão de beleza? O pessoal esqueceu, hein, Fabiola? É quando você tipo, tem que seguir alguma coisa? Tem que É o seguir comum esse que a sociedade padrão? impõe. Muito bem, Raíssa, muito bem, Ana. Algo que a sociedade impõe, sei lá, é ideal, é padronizado, é algo que é considerado ideal. Deixa eu ver aqui no chat. Sim, algo implantado pela internet, pela sociedade, mas na maioria das vezes machuca as pessoas. Muito bem, Clara, né? E aí, o professor falou do conceito de beleza, que o conceito de beleza é muito subjetivo, né? Porque o que é belo para mim pode ser feio para o outro. Se eu achar uma pessoa bonita, o outro pode achar feia. E assim vai, porque é muito relativo, é muito subjetivo, né? Então, essa questão da beleza
Então, vai de pessoa por pessoa, depende da cultura, depende do país, depende do momento histórico também, a questão da beleza, né? E aí, eu mostrei outra imagem para vocês sobre o padrão de beleza na história. Você vê que tem uma diferença aí, ó. É tudo padronizado nesses períodos? Sim ou não? É padronizado? Desde lá da pré-história até 1990, é todo mundo idêntico? Seja no vestimento, seja na parte corporal? Não, né? Muito bem, não. Você vê que na pré-história, a pessoa como que... Olha o padrão de beleza daquela época. Tudo fofinho, hein? Belezinha. Eduardo, eu queria comentar um pouco sobre essa imagem. Pode falar, André. Pode falar. Então, essa primeira imagem da pré-história, essa escultura, né, era o padrão daquele período. No caso, assim, segundo estudos, o corpo cheio, né, naquele período representava fertilidade, era um símbolo de fertilidade. E quanto mais cheinho, assim, tinha maior chance de ter filhos. Então, era um símbolo que muitas vezes eles faziam até um ritual em cima dessa imagem, para, nesse sentido, representar a fertilidade, de poder ter filhos, tá? Lá na pré-história. Professora, Oi. Oi. tem um também que diz, que eu já ouvi, que nas pessoas antes era um padrão de beleza ser mais cheinho, que indicava que você era uma pessoa com uma vida financeira boa, porque você se alimentava bem. Isso é verdade? Sim, isso vem mais para frente depois. Mais para Isso, frente, Raíssa. E a questão, bem, André, sim, você falou da fertilidade, isso aí tem tudo a ver, né? Devido ter filhos naquela época, né? Pessoa que não era fértil era considerada também uma pessoa que não era muito visto, né? Não, Aquele período, né? Tem que ter. Isso. Tinha que ter. Aí depois tem o renascimento. Você vê já, olha a imagem corporal dessa pessoa. Olha o jeito dela. Olha a vestimenta, né, Andréia? Totalmente diferente do Eu século até XVIII. gostaria de comentar também, o Eduardo, que antes, né, do Renascimento, num período aí da Grécia Antiga, o ideal de beleza tinha que ter uma combinação de harmonia e equilíbrio. E nesse período aí, eles valorizavam muito as medidas proporcionais. Quer dizer, a pessoa, né, tinha que ter uma figura, uma forma de músculos torneados, corpos esbeltos, podemos dizer assim, fortes, para representar como soldado ou como atletas nesse período, né? E a mulher, uma curiosidade, a mulher em si evitava muito a exposição ao sol, por considerar que o bronzeamento era algo que não era atrativo. Então, elas evitavam isso. Os homens tinham que ter uma figura mais forte, atlética, né, mostrando esses músculos. Se observar também lá na arte, tem alguns detalhes em algumas esculturas gregas que mostram essas partes, né, como é que fala? Corpo bem definido, torneados, mostrando os músculos, né? Eles eram comparados na época aos deuses gregos. Então, eles tinham essa convicção, né, nessa época, né, que o ideal de beleza seria desse jeito, né? Foi por um bom tempo até. E no Renascimento, como você falou, e a vestimenta, né? Essa vestimenta aí fala muito da valorização do corpo feminino, né? Mas cobria um pouco, era roupas largas, usava espartilho, era volumoso, mas assim, o corpo que mais destacava era a cintura fina, né? Como mostrava debaixo do espartilho, mostrar esse corpo entorneado aí, né? Tinha que ter quadris largos, cabelos longos. E nesse período teve um resgate de valores humanistas e artísticos. Daí, nesse período, muitos artistas começaram a retratar, né, as mulheres nesse estilo, nesse padrão de beleza. E num período até anterior ao Renascimento, na Idade Média, aí o padrão também mudou, também foi diferenciado. Esse ela era voltado para o divino, né, o plano espiritual, né, as virtudes morais, o estilo de roupa também era de esconder o corpo, né?
desses trajes volumosos, só que eles eram comparados, as mulheres em si, né, no caso, à figura da Virgem Maria. Então, elas tinham que ser perfeitas. E muitas vezes a roupa larga, ter que esconder, né, o corpo, também era para esconder imperfeições físicas, que eram consideradas castigos por pecados. Então, ao longo do tempo, foram surgindo várias, como se diz aí, né, contexto histórico que estava ali, social, envolvido cultural da época, que acabou definindo alguns padrões de beleza ao longo do tempo, né? Então, observando aí, ó, de um para o outro, vai mudando, tem uma mudança grande até, né? E assim foi seguindo, né? No Renascimento, aí vai passando para os próximos períodos, né? Que vai modificando até chegar aos dias de hoje. Tem diferença de tudo isso? É visível, né? Na linha do tempo. É a moda, tem um período que eles vêm formando o corpo feminino, o andrógeno, que é onde começa a aparecer mais másculo, né? Mais masculino, né? Que eles começam, as mulheres começam a cortar o cabelo, tenta manter o corpo mais na figura reta, esconder os volumes que tem. Isso é cada período. Mais para frente vem também a influência, né, do cinema, a evolução do cinema. Aí vem os artistas, né, de Hollywood, começam a apresentar um padrão de beleza também, né, as celebridades, as vestimentas começam a mudar para ser justas, cinturas finas, quadris largos, o uso do batom, né, deixar os lábios volumosos. Aí tudo isso começa a influenciar. E assim vai mudando, né? Até chegar aí aos anos 90, né, onde o padrão já muda também, a altura, né? Altas, magras, curvas sutis, e assim vai indo. E o que seria o padrão de beleza hoje? Né? O que é hoje? Em que nível que está hoje? Qual que seriam as características de hoje? Hein? Ninguém responde, né? Pessoal, qual que seria a característica de hoje? O que vocês acham? De hoje, eu acho que, na maioria, né, que eu vejo, eu acho que é um corpo bem estruturado, que as meninas faz lipo, todos esses negócios aí. Muito bem. Rinoplastia, nariz perfeito, Tem um maquiagem. corpo, aquele de novela, né, que aquelas meninas sempre sonham, daí põe silicone, põe bunda, põe tudo esses que tem direito. Mas só menina, vocês acham? Eu acho que não, acho que os meninos também devem fazer isso. Mas é porque nos homens é menos pressão do que nas mulheres. Mas o homem também, ele se cobra muito com o corpo dele físico, que eles têm hoje silicone para colocar até na panturrilha. Porque às vezes ele fica tão doideira, nem forte, sabia a disso. parte superior, que só treina a parte superior para ficar bem definido, esquece a perna. E a perna, o músculo é bem difícil para ganhar massa muscular. Então, principalmente na panturrilha, ele coloca silicone. Nossa, eu nem sabia disso. No peito também, parte peitoral para defini-lo também. Aplica enzima também para aparecer os gomos na barriga, aplica várias injeções para eliminar a gordura da barriga. Esse negócio de injeção aí pode causar morte, não pode? Pode. Sim. É risco. Tudo que é cirurgia é de risco, né? E aí... mas eu acho que a cirurgia, professor, acho que não é nem tanto de risco. Igualzinho eu ficar aplicando as coisas no corpo para ficar bombado, para ficar sarado. Verdade, ficar tomando essas bombas igual a Graciane Barbosa toma. Acho super pior perigoso. Também. Então, não, anabolizante. O anabolizante também é perigoso, excesso. Aqui, assim, aqui no Brasil, ele realmente, o pessoal, o único que pode passar anabolizante é o médico, tá? De repente você faz o... Não é anabolizante, por exemplo, você precisa de uma DECA, você precisa de testosterona. Você tem que ir no médico especialista, endócrino, tá? Já nos Estados Unidos é liberado, não tem isso, qualquer academia o pessoal aplica. Não tem uma fiscalização em cima disso. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, tem, é lógico, uma fiscalização, o único que pode ver, fazer o exame, indicar você fazer um ciclo, certo? Que não venha prejudicar o seu organismo, é o médico. Esse negócio que professor, que fala que faz ciclo, seja outro,
ou uma academia que você vê isso daí, nem frequenta uma academia dessa, tô sendo sincero. Mas mó ruim pra... Ou professor também que passa dieta para os seus alunos, estou falando da minha área de educação física, nem frequenta essa academia, porque o professor de educação física, ele não é nutricionista, tá? Lógico que você tem que ir no especialista para passar uma dieta hipercalórica para você adquirir massa muscular com atividade física, né? Com, lógico, trabalhando força, mas uma alimentação boa, rico em proteína, você vai ter massa muscular, você vai ganhar, tá? Mas cuidado, tá? Estou orientando vocês aí. Desculpa, Gustavo, o que você ia perguntar, Luiz? Ah, nada, não, pode deixar. E aí, vamos para atividade. Aí eu coloquei, por exemplo, agora, eu coloquei essa imagem aí que eu falei para vocês. É cultural? Será que o padrão de beleza é cultural? Sim. O que é? Você vê, são períodos, também tem a questão do histórico, a parte história também, né, do padrão de beleza, como que é o padrão de beleza, como a professora leu aí. E aí eu coloquei isso aqui, ó. Tá na Austrália, um corpo atlético. Esse é o padrão de beleza. Dou esse outro exemplo. Olha o outro para você ver. Passa para mim, Fabiola, por favor. Na Coreia do Sul, o padrão de beleza é o quê? Olhar aberto e pele clara. Então, assim, devido ao olho ser puxado, quem tem um olho um pouco mais aberto, é diferente. E o pessoal, né, e também os lábios grossos também. Hoje a cirurgia que o pessoal faz muito isso daí, que é o bioplastia, né? Que é para engrossar os lábios, né? Então, isso daí. Fora isso, depois eu dei outros exemplos também, pode passar, por favor. Esse aí também, no Irã, devido à sua religião lá ser islâmica, né, xiita, né? Eles cobrem todo o corpo, só mostra o rosto, e o nariz mais perfeito, que tem como só aparecer o nariz, é a pessoa mais linda daquela região, é o padrão de beleza. E a maior, vamos dizer, aonde faz mais cirurgia plástica de nariz, onde tem maior, vamos dizer, uma demanda, é no Irã. Ah, isso tem bastante aí. E aí vamos passar, isso aí eu já expliquei. Fabíola, vai lá para as atividades, fazendo um favor. Aí eu falei sobre o padrão também, falei sobre a influência da mídia. Tá, pode passar. Falei que a mídia também, ele quer padronizar, e realmente se eu não conseguir se encaixar nesse padrão, tem as consequências, né? Tem os transtornos alimentares. Falei sobre vigorexia, falei sobre anorexia, falei sobre bulimia, falei sobre ortorexia. Tá? Isso aí foi na aula passada, tudo isso daí. E pode passar. E aí também fizemos uma dinâmica, depois, quem lembra da dinâmica de olhar para o espelho, né? E você olhar a pessoa mais linda, né? Tá ali no espelho. E eu acho que o espelho, você tem que, a cada dia, praticar isso daí. Criar um hábito, olhar para o espelho e, sabe, começar a lançar palavras afirmativas, né? Porque a tendência nossa é só falar a palavra, ver imagens negativas nossas. Ver imagem distorcida. Não, eu tenho que me aceitar, eu tenho que olhar e declarar palavras afirmativas. Dei um exemplo também de olhar no espelho, se passar aquele gel, arrumar aquele cabelo, fazer aquela maquiagem que você gosta, tá bem com você. E para os homens, até falei da música do Roberto Carlos, falei o quê? O cara sou eu, né? Olhar para o espelho e dizer o cara sou eu. Foi bem legal essa dinâmica, né? E aí vamos entrar na atividade. O Eduardo, Agora, lembrando que a gente tem que olhar e ver que a gente venceu. A primeira disputa que foi da Corrida da Vida, nós já vencemos. Então, nós já somos vencedores. Então, realmente se olhar e ver e se aceitar do jeito que vocês são e realmente ver que vocês são perfeitos, né? E que não existe um outro ser igual a vocês no planeta Terra. Então, em 8 bilhões de pessoas, né? Ou acho que um pouquinho até mais, só existe uma Fabíola, né? Só existe uma Raíssa, só existe um Eduardo. Não existe ninguém igual a gente. Então, é importante ele ter essa noção, vocês terem essa noção, que vocês são importantes, é importante vocês se respeitarem, se olharem no espelho e se aceitarem, tá? Porque se eu não me aceitar, esquece. Se eu não me amar, ninguém me ama, viu? Então, além dos pais da gente, lógico, o pai e a mãe sempre vai amar a gente. Mas além desses, né? Se eu não olhar no espelho e me amar,
Já viu, né? Então, assim, se olhar e ver, eu venci, né? Eu já sou um vencedor, ok? Até eu falei uma frase marquitana, né, que o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar bem do jardim para que elas venham até você. É cuidar bem do seu interior e as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Sobre a sua vida, tá? Isso é cuidar bem de você, sua parte interna, tá? E a estética é consequência daquilo que está dentro de você. E aí, para É próprio. atividade, Alguém falou, Oi? alguém falou alguma coisa aí. Amor. Amor próprio, muito bem. Quem falou, Luiz? Eu? Luiz, tem que amar você mesmo, Isso Luiz. Você mesmo. tem que amar, você é você, cara. Do jeito que você é. Isso. E, Tem que me amar, né? Tem que. Acontece. lógico, e não se preocupa não, para toda panela tem isso, como que é? Toda panela tem sua tampa, né? É isso? É isso mesmo. Tranquilo, né? Tudo tem o tempo certo, viu, Eduardo? Tudo tem o tempo certo de É acontecer, certo. né? Vocês são jovens ainda, acredito que vocês têm que investir muito, sabe, gente? Muito mesmo no projeto de vida de vocês, nos sonhos de vocês. E as coisas acontecem por consequência, igual o Eduardo falou. Se eu tenho amor, como o Luiz falou, se eu tiver amor próprio em busca dos meus sonhos e objetivos, as coisas vêm. Consequência chega, né, Eduardo? Sim. E praticar o bem, claro, né? Sempre plantando bem para as pessoas, né? Sim. Onde vocês E aí, estão. atividade, vai valer nota, nós temos 8 minutos aí, tá? Só porque eu dei uma retomada aí, foi bem rápido, porque tem aluno que não participou da atividade na semana passada, e como vai responder agora? E aí vocês vão participar do chat agora, eu vou ler a questão e vocês vão colocar na resposta, tá? E a André vai marcar aí quem está participando, que isso é uma avaliação. Tudo bem? Só tem como fazer a interação no chat, coloca a letra A, B, C, D. Tá? Então eu vou ler a pergunta. Qual é o transtorno que se caracteriza por tomar medidas extremas para emagrecer, como vômito ou abuso de laxantes, né? Uhum. Por Isso. culpa de ter comido além do normal. Então a pessoa come bastante, né? E depois ela coloca a mão na garganta lá, começa a soltar tudo, vomitar, ou tomar alguma coisa para soltar em outro lugar também. E aí, tem um nome que o professor falou. A, é bulimia, B, anorexia, C, vigorexia, ou dismorfofobia. A Eduarda colocou A, Raíssa B, Ana Clara A, muito bem. Vamos aí, pessoal, vamos participar. Tem mais gente, o Danilo, rapidinho, porque o tempo aí hoje passou muito rápido aí a aula e nós temos que terminar às 14 horas em ponto, porque o sinal vai bater, né, Fabíola? Isso. Vamos lá, Clara B. Tá empate aí, ó. Tem 2A e tem 2B aí. 2As e 2Bs. Luiz está participando, a Eduarda. Não, Raíssa tem mais, agora 3, né? 3 de cada aí. A Eduarda colocou no chat, o Luiz. Colocou o Luiz, não. O Luiz. Vai, Luiz, tá acima do muro? Luiz ainda não. Vou dar um tempo aí de mais 20 segundos aí, tá bom? Quem não respondeu, Danilo, letra B. Ó, vou dar resposta para vocês. Quem quiser falar também, porque colocou a sua resposta, estamos aqui para a gente tirar dúvida também e discutir também, tá? A resposta é A, tá? Então, assim, bulimia é quando realmente come, você acha que comeu um carboidrato. Parabéns. Quem comeu um carboidrato, fala, isso aqui vou ganhar algumas gordurinhas aqui. Vai lá e coloca a mão na boca. Anorexia, a maioria colocou, né? Anorexia é rejeição de alimento. Você rejeita o alimento, você não come nada. Você não come nada, e você vai ficando mais debilitada, mais fraca, tá? E vai perdendo peso, vai perdendo massa muscular, a cor da sua pele vai mudar, tá? Até a pigmentação da pele aí muda também, tá? Por causa dessa falta de nutrição, falta de alimento. E a força também. Já a vigorexia é uma imagem distorcida da academia, de musculação, quando a pessoa é bem forte, lembra? Bem forte,
e se vê magrinho, e aí toma bastante anabolizante. Pode passar outra atividade, ô Fabiola? 2? Você pode ler para mim? Que agora eu A tô... nossa mente é um computador fantástico. Você sabe qual é o nome da imagem do nosso corpo que criamos em nossa mente? A. Ilusão corporal. B. Imagem psíquica. C. Imagem corporal. Ou D. Mentalização corporal. Então imagina assim, você vê uma imagem desde pequeno na internet de uma modelo magrinha, alta, cabelo liso, outro padrão, corpo violão, turbinado, ou rapaz forte, tanquinho, é uma imagem, tá? Você vê, a nossa mente é um computador, né? Fantástico. Você sabe qual é o nome da imagem do nosso corpo que criamos em nossa mente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos lá. Eduarda, resposta. Resposta. Vamos lá. Não pode falar. Coloquei errado. Foi errado? Qual que você colocou, Ana? Eu coloquei A C? a certa, que é a C. Eu tinha posto a A, mas eu não tinha lido direito. E realmente a resposta é a C, devido à imagem corporal. Lembra que eu falei para você do distúrbio de imagem corporal? Então, isso aí, a pessoa tem um transtorno, ela também tem um distúrbio de imagem, né? Se vê feia, se vê gorda no espelho. E até eu comentei isso aí, Fabíola, na semana passada. Tem gente que não consegue se olhar no espelho, né? Sim. Tem medo da sua imagem corporal, tem medo de olhar por completo. Ainda mais na fase deles corporal. Agora, de adolescência, né? Ver aquelas espinhas, né? Aquelas coisas bonitas de mudança do corpo, mudança, né? A mudança nessa fase de puberdade, né? Isso. E eles têm medo de se ver. Isso. De se olhar. Muito bem. A C, a 3, vamos lá, que o tempo vai bater o sinal, hein? Qual é o transtorno que se caracteriza pelo excesso de atividades físicas exercido por insatisfação mesmo estando em ótima condição física? Eu estou lendo rápido por causa do tempo aí, tá? Então vamos compartilhar no chat aí qual que é a resposta. É a A, a B, a C ou a D? Vamos lá, gente. Vai bater o sinal. Tem mais 2 atividades. Danilo falou A, Danilo. Vamos, Ana. Vamos, Raíssa. Eu pus a C, professor. C. C, eu coloquei C. Isso. É a C. Desculpa. Muito bem, é a C. É a C, muito bem. Muito bem, parabéns que acertou. Tá? Vigorexia, que a gente falei do vigor, de transtorno de imagem, né? O rapaz que é musculoso, né? E se vê magro. Isso eu já expliquei, parabéns. Atividade 4, é com você, Andréia. Tem 1 minuto. Deixa eu correr aqui. Então. A atividade 4, já que a gente está falando, né, todo o contexto da aula dessa semana, da semana passada, né, de como que vocês se vê, né? Você tem alguma influência, né? Segue alguém? Como que você se vê nesse padrão de beleza? Você é influenciado pela mídia? Qual que é o seu padrão? Aí vocês irão montar, aí não é para hoje, aí para a próxima aula. Sim. Uma fotografia, uma imagem, descrevendo como que você se vê. Né? Você pode até acrescentar frases, palavras, descrevendo aquela imagem ali. Qual que é a sua visão de você mesmo ali, na frente ao espelho, de você, como pessoa também. Como que você se vê? Aí você pode falar que você tem uma influência, não, seu padrão de beleza e tudo. Nossa, mas esse sinal também... Bateu o sinal já, professora. Mas aqui... Professora Andréia, eu não entendi. É pra gente, desenhar? Você pode desenhar, pode recortar, pode ver uma imagem na internet. Isso. Entendeu? Que te representa. Ou o que é você, ou que te representa. Isso. Tá? Você pode até tirar uma foto sua, não sei, fica livre também, né? Por isso que eu coloquei fotografia. A imagem você pode produzir através de desenho, ou pegar, que nem a Fabiola falou, pegar uma imagem na internet, algo que represente você.
Se tiver, tem que mandar para Tem gente. aplicativo também, né? André, tem aplicativo que você desenha também, né? Tem sim. Então, tem vários meios de vocês poderem estar representando aí, tá? Mais alguma dúvida, alguém, sobre a atividade? Dúvida, gente? Então, vocês vão cortar, tirar foto de si mesmo ou de uma imagem que representa vocês. E próxima aula a gente vai conversar sobre ela. O Eduardo, André, vocês acham melhor eles mandar até quinta-feira para a gente? Ou na sexta também? Pode ser? Ou na sexta? Pode ser. Na sexta mesmo, a gente dá continuidade a essa atividade. Beleza. Porque Então, na bateu o sexta-feira. sinal aí, né? Bateu. De repente eu não tenho dúvida. Fechou. E obrigado aí, pessoal. Obrigado, galerinha, pela participação, tá? Agradeço. Continua aí toda sexta-feira com esse compromisso com a gente aí, né? Toda sexta-feira, 13h, a gente vai trazer na semana que vem, não na semana ou na outra, tem uma psicóloga que vai falar um pouco sobre aceitação, tá? Gravou um vídeo, ela vai falar um pouco, né, Fabíola, sobre aceitação, tá bem legal. E essa atividade aí, tá bom? Um bom fim de semana a todos aí, um abraço. Tchau, Fala alguma gente. coisa, Fabíola? Tchau, Raíssa. Obrigada. Muito legal o seu vídeo, hein? Obrigada. Tchau, aluninhos chatos. Credo, a mais chata. Coitado, só mais